Qual a significância de receber o direito de ser feito filho de Deus? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder. A palavra aqui no grego é exousia, que significa autoridade. Algumas traduções traduzem como direito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu gostaria de ensinar o que significa esse ter direito ou autoridade, ou receber o direito, ou receber a autoridade, ou receber o poder para ser feito filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um em qualquer época da história. Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que transformação é essa? Que direito é esse? Que poder é esse? Que autoridade é essa que faz com que eu e você, que recebemos a Jesus, sejamos feitos filhos de Deus, a saber, os que cremos no seu nome? Veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo, Jesus veio para os judeus, Jesus veio para Israel, mas eles não o receberam. O que essa passagem está querendo comunicar? Receberam como? Não o receberam como rei, não o receberam como Senhor. Sempre usamos aquela expressão, a gente precisa aceitar a Jesus como Salvador para receber a salvação. Mas não basta aceitar a Jesus como Salvador para receber a salvação. Você precisa receber a Jesus como Senhor. Você precisa receber a Jesus como Rei. Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não basta confessar a Jesus como Salvador, porque de fato Ele já é Salvador. A nossa questão com Jesus não é se nós o recebemos como Salvador. Todos querem um Salvador. A questão não trata de se queremos receber a Jesus como aquele que sara. Afinal, quem não quer cura? Quem não quer ser sarado? Como dizia o pastor Wilson Regis, o carro pega se você quer que ele seja o seu Senhor, se você quer que ele seja o seu rei, se você quer obedecê-lo de todo o coração, sem nenhuma restrição. O que significa esta passagem? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 3, Nicodemos, um dos mestres em Israel, procura Jesus de noite e o questiona. Aliás, ele já tinha uma conclusão. Ele julgou a Jesus e disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até o momento, Deus é alguém separado de Jesus. Até o momento, Nicodemos não reconhece Jesus como Deus, porque ele está dizendo: ora, ninguém pode fazer estes sinais que você faz se Deus não estiver com ele. O rabino Nicodemos viu a Jesus apenas como enviado. Ele viu a Jesus apenas como mais um profeta. Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro,
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa receber a Jesus como Senhor? O que significa este poder, ou ter esta autoridade, ou receber este direito para ser feito filho de Deus? Você tem que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. A água não representa a palavra. A água é a palavra. A água é Jesus. O Espírito é o Espírito de Cristo. Nós somos salvos em Jesus. Nós recebemos o direito de entrar no reino de Deus, de ver o reino de Deus, porque nós recebemos isto somente pelo seu nome. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Nós lemos que todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em Jesus somente, em Deus, Jesus é Deus, que você pode receber este direito, este poder, esta autoridade de ser feito filho de Deus. Você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você não pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Ele, Jesus, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que especialmente nasceram no lar cristão, passaram ouvindo a vida toda a mensagem, não percebem o poder e a profundidade que acontece com aquele que recebe o Senhor. Ele estava no império das trevas. Ele era dominado pelos prazeres, pelos seus desejos e concupiscências. Ele não tinha limite para si mesmo, a não ser os limites que a sociedade impõe. Tem, por exemplo, quem não comete atos sexuais ilícitos na rua porque a sociedade não aceita. Em teoria, todos nós somos freados de alguma forma. Mas na nossa carne, eu me refiro àqueles que ainda não foram transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho, do seu amor. Eu estou me referindo àqueles que ainda não nasceram de novo. Eu estou me referindo àqueles que ainda não receberam o direito, o poder e a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ele tem uma impulsão natural da sua inclinação da carne, que ele faz aquilo que ele tem vontade, ele não tem limite, ele não tem reserva. Uma pessoa que é viciada no álcool, que é viciada na bebida alcoólica, nem reconhece muitas vezes que é bêbado. Ele simplesmente mergulha naquilo e vê aquilo como natural. Mas o texto diz que quando o Senhor opera um novo nascimento, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, porque o texto diz que ele não nasceu segundo a vontade da carne, ele não nasceu segundo a vontade do homem, mas ele nasceu de Deus, ele nasceu segundo a vontade de Deus. O texto de 1 João capítulo 3 fala que nós somos nascidos de Deus. Tem que ser uma operação sobrenatural, um poder imenso para me transportar do reino das trevas, onde eu estava debaixo da vontade da carne, da vontade do pecado que habita em mim, da vontade de Satanás que me domina e que me inclina, ele me incita, ele tenta e eu simplesmente respondo e eu simplesmente aceito. As grandes tragédias do mundo, no entanto, os grandes problemas de violência, de desunião, de divisão, de tudo que você possa imaginar no mundo, não é nem tanto por causa do diabo, é por causa do pecado que habita em mim, do pecado que habita em você, do pecado que habita no ser humano. Ninguém pode resolver esta questão do pecado. Não tem psicólogo que possa resolver isso, não tem religião que possa resolver isso. Se não for uma atuação de Deus, uma intervenção de Deus, uma interferência de Deus para resolver o pecado que habita em mim, nada pode ser feito. De acordo com Efésios capítulo 2, eu estava debaixo das inclinações da carne. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu estava morto na minha transgressão. Não há como eu vencer o pecado. Em João capítulo 8, Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não for o Filho,
Se não for Jesus para me libertar, se não for Jesus para me transformar, se não for Jesus para me tirar deste reino das trevas em que eu estava sujeito à vontade da minha carne, à vontade do pecado, à vontade do diabo, não há nada que eu possa fazer. É um texto extraordinário, é uma obra extraordinária, é uma graça extraordinária que o Deus que me ama, eu sou inimigo dele, nós éramos inimigos de Deus, inimigos porque pecamos, a nossa semelhança ao pecado, ele me ama tanto, ele me socorre tanto, ele intervém na minha vida por um ato dele. Quando eu ouço o Evangelho, eu ouço a mensagem de que Jesus da cruz do Calvário tomou sobre si o meu pecado, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou sarado. É quando eu entendo Jesus na cruz do Calvário, crucificado, morto, ferido, machucado e que foi sepultado, que ressuscitou. E por causa deste poder que emana do seu sacrifício na cruz, eu recebo o poder de ser transformado em um filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Eu sou o mesmo Josimar, você continua sendo o mesmo Emanuel, mas ninguém percebeu, a não ser que você comece a falar, a não ser que você comece a agir, a não ser que você comece a viver no meio das pessoas, as pessoas irão começar a notar. Não é todo mundo que nota, não, mas a maioria das pessoas vão notar o que aconteceu com você, o que aconteceu com ele. Ele continua com o mesmo cabelo doido, ele continua com o mesmo cabelo preto, ela continua do mesmo jeito, ela mora na mesma casa, ela anda nas mesmas ruas, mas há um poder sobrenatural que operou sobre a vida dela, na vida dele, que agora ela já não está mais no reino das trevas. Ela está debaixo do senhorio, do reinado e da vontade de Deus. Ele andava e fazia o que inclinava o seu coração para fazer. Agora, da sua boca sai amor, da sua presença sai paz. As atitudes desta pessoa já não são mais as mesmas. Alguma coisa extraordinária aconteceu na vida desta pessoa, e isso que aconteceu chama-se novo nascimento. A pessoa nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Algo novo aconteceu. Eis que faço nova todas as coisas, assim diz o Senhor. Às vezes nós que nascemos em um lar evangélico, vivemos a vida inteira e não percebemos esta intervenção, esta operação sobrenatural de Deus, esse poder tão grandioso que faz com que a gente seja transformado e agora eu sirvo somente a Jesus. O meu desejo não é só cantar para Ele, louvar, mas a minha vida, os meus atos, o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei se eu sou guiado pelo Espírito de Deus e por ser guiado eu sou filho ou eu sou filho de Deus e por isso eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não tem mais diferença, uma coisa ou outra é a mesma coisa. Eu estou debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus entrou em mim e eu entrei no reino. O Espírito habita em mim e eu agora vejo a operação de Deus em todo canto. Eu vejo a operação de Deus em tudo que acontece nesta vida. Eu não tenho mais como atribuir nada ao diabo. Eu vejo muitos crentes atribuindo as coisas ao diabo, tudo que acontece ao diabo, as tragédias da vida, os problemas da vida. Eu não vejo mais o diabo. Eu não tenho mais olhos para ver o diabo, porque eu nasci de novo e agora eu vejo o reino de Deus. O que acontece no mundo é ação direta do reino de Deus. Mesmo as ações negativas, mesmo as tragédias, é Deus quem está operando. Eu não vejo mais as circunstâncias, eu não vejo mais os problemas. Eu vejo Jesus assentado em um alto e sublime trono. Ele não foi só assentado em um alto e sublime trono, mas ele habita em mim, eu nele e ele em mim. Eu estou assentado nas regiões celestiais. E isto não é simbólico, isto não é uma representação.
Estão entendendo que agora eu estou nele e ele em mim e nós somos um e não tem como mais eu tirar os meus olhos dele? Se você não entende desta forma, é preciso nascer de novo. É preciso receber este direito. É preciso receber esta autoridade. É preciso receber este poder para ser feito filho de Deus. Vamos atentar para o que diz Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ninguém neste mundo pode resolver. O homem, os psicólogos, os políticos, os governantes podem resolver muitos problemas, médicos inclusive. Claro que é por causa de Deus, claro que o dom vem de Deus. O homem pode inventar ou descobrir remédios para curar, mas este problema do pecado, só Jesus pode solucionar. Só Jesus tem o poder de me transformar. Eu vou seguir a lei, eu vou obedecer todas as coisas, eu vou até pregar, eu vou até ensinar, mas se eu não nascer de novo, se eu não receber este poder, se eu não receber este direito, se eu não receber esta autoridade, imagina, eu estou aqui, agora eu não mais estou aqui, eu não estou aqui. Eu estou aqui, é aqui que estou, mas já não estou mais aqui. Porque antes aqui era o império das trevas, mas agora ele me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu estou debaixo agora do senhorio de Cristo. Cristo em mim e a minha pessoa em Cristo não tem mais nada, só Jesus. Essa é a grandeza e o poder que acontece com aquele que recebe o poder de ser feito filho de Deus. Está percebendo essa grandeza? E quem não se emociona com isso, quem não sente uma alegria, que não sente um gozo assim tão grande, ainda não nasceu de novo. Impossível alguém perceber a grandeza dessa operação de Deus e não sentir nada. É impossível. É preciso entender e perceber porque ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ele deu o seu filho unigênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebi a vida eterna. Em outras palavras, eu recebi a Jesus como meu Senhor, meu Rei. Eu recebi a Jesus porque Jesus é a vida eterna. A vida eterna não é um dom à parte de Jesus. A vida eterna é o próprio Jesus. A vida eterna é o próprio Deus. Quando eu recebo a Jesus, eu recebo a vida eterna. Quando eu recebo a cura, eu não estou recebendo uma dádiva de Deus, como se ele estivesse distribuindo, não. Quando eu recebo a cura, eu recebi Jesus. Quando eu recebo a vida eterna, eu recebi Jesus. Quando eu recebi o poder, eu recebi a Jesus, porque Jesus é o poder. Não tem mais como separar, não tem mais como fragmentar. Ele é o único e ele morre. Jesus é o unigênito e Jesus morre. E Jesus é sepultado. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, Jesus traz consigo muitos filhos que somos eu e você. Ele é o primogênito, mas não é mais o único no mundo visível. Ele é o primogênito, porque agora ele tem muitos irmãos e irmãs, filhos e filhas iguais a ele. Jesus continua sendo único, porque nós somos um. Romanos 8, eu amo este capítulo das Escrituras. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, era o que eu estava começando a dizer, você pode obedecer toda a lei, você pode fazer todas as coisas que um filho de Deus faz, você pode obedecer em tudo, você pode ser uma pessoa exemplar e mesmo assim não ter nascido de novo. O que te faz nascer de novo não é aquilo que você faz para Deus. Não é a tua obediência que te leva a receber o poder para ser feito filho de Deus. O que te leva a receber este poder para ser feito filho de Deus é a tua fé nele, exclusiva. É por causa dele, é sempre por causa dele. Enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele, Jesus, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Dito tudo isto que eu disse,
quero caminhar para o final e dizer o seguinte: ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Você é justo ou você é pecador? Você é santo ou você é ímpio? Quem você é? Qual é a tua identidade? O que nós ouvimos há muitos anos? Que nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Imagina, você estar na presença de Deus e você vai orar e dizer: ó Senhor, ouve esse miserável pecador. É isso que Deus pensa de você? É isso que Ele pensa de mim? Enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, Deus se fez carne e habitou entre nós, mas Ele não parou aí, se tornando apenas semelhante ao homem, a carne pecaminosa. A Bíblia diz que Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou, de acordo com o texto da Bíblia, a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. É difícil a mente carnal, a mente religiosa, a mente que quer fazer as coisas para agradar a Deus, que quer obedecer à lei. Ele quer fazer de todo jeito alguma coisa para agradar a Deus. É muito difícil alguém entender isso. Você só pode nascer de novo, você só pode receber o poder de Deus se você descansar em Deus e dizer: Senhor, eu não sou, mas Tu és. Eu não posso, mas Tu podes. Senhor, às vezes eu não quero, mas o Senhor quer. O Senhor quer transformar a minha vida. O Senhor quer mudar quem eu sou. O Senhor quer fazer uma operação poderosa em mim. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Chegue a esta conclusão uma vez por todas na vida, na sua vida. Você e eu não podemos agradar a Deus com nada do que nós fazemos. Não há nada que você faça, que eu faça, que possa agradar a Deus, se ela não for feita em Jesus. Nós só podemos agradar a Deus se estivermos em Jesus. Você já ouviu a expressão: quando Deus olha para mim, Deus vê Jesus, e por isso que Ele me aceita. Está certo isso? Não, está errado. Deus olha para mim e me aceita porque eu sou filho dele. Quando Deus olha para Jesus e olha para o Jonatas, Ele não vê mais diferença, porque você foi feito filho de Deus. Em outras palavras, você foi transformado em alguém como Jesus é. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé do meu Salvador. Nós só podemos viver a nossa vida se nós confiarmos em Jesus. Nós só podemos viver a nossa vida se nós descansarmos nele. Nós só podemos viver a nossa vida se nós nos entregarmos totalmente a Ele. Não tem jeito de viver a vida se não for agradando a Deus. E eu o agrado porque Ele resolve se agradar de mim. Este é meu filho, nele está todo o meu prazer. Eu tenho prazer em obedecer, eu tenho prazer em fazer a sua vontade, e meu Pai vê isto e tem prazer em mim. Eu me agrado dele, não simplesmente a ele, agrado-me do Senhor e ele se agrada de mim. Se eu olhar para as circunstâncias, se eu olhar para o pecado que ainda habita em mim, Romanos 7 fala sobre isso, não tem mais jeito, mas Romanos 8 começa com o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa mais carregar as condenações e as más lembranças do seu passado e dos pecados que você cometeu. Não carregue mais isso. Não aceite que ninguém venha lembrar a você as coisas que você fez do passado. Nunca aceite isso. Mas porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. Se eu começo a lembrar os meus pecados e começo a me sentir culpado por eles, é como se eu estivesse crucificando a Jesus novamente, como se fosse necessário que Jesus morresse de novo. Jesus se ofereceu uma só vez pelos meus pecados, uma só vez, e foi suficiente, é suficiente. Mas a Bíblia diz que Ele morreu de uma vez por todas. Ele me perdoou de uma vez por todas. Ele perdoou você de uma vez por todas. Isto é extraordinário. Este é o Evangelho de Jesus. Nós somos perdoados de uma vez para sempre. Eu sei que alguém vai discutir isso, mas nem perdão você precisa pedir mais, porque Ele já te perdoou. O Evangelho
é a pregação do perdão de Deus que Ele já fez na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é confessar o seu pecado e abandoná-lo. Eu confesso o meu pecado e o abandono. Quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, não prosperará, mas os que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus disse o seguinte, estão todos perdoados para sempre. Todos os homens, as mulheres, os meninos e as meninas estão todos perdoados para sempre, todos, de todo mundo. A pregação do Evangelho não é que você tem que confessar os seus pecados para ser perdoado, não. A pregação do Evangelho é que você recebe o perdão de Deus, porque Ele é fiel para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Ele é fiel, por isso que você confessa. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Jesus já crucificou os pecados de toda a humanidade. O perdão Ele já deu para todos nós. Por favor, entenda isso. O perdão Ele já deu para você. Jesus é o perdão do seu pecado. Jesus é o perdão dos seus pecados. E diz-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pregamos a remissão, pregamos o perdão dos pecados. Arrependimento é uma transformação radical no seu modo de pensar, em que você muda teus conceitos e entende o que Deus fala. Que o Espírito de Deus possa colocar isso na tua mente de uma vez por todas, para que você chegue à conclusão de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pergunta, mas estes são para aqueles que estão e perseveram até o fim? Mas e quanto aos que não perseveram? Aqueles que não perseveram até o fim. Este é o clamor da religião. Você está ouvindo o Evangelho e a religião relata e fala assim, desculpa a minha sinceridade. Ah, mas se foi isso? Ah, se foi aquilo? A verdade é a seguinte, o Evangelho é o perdão dos pecados e este Evangelho é baseado no que Deus fez por você. Mas a minha natureza indaga, o que eu tenho que fazer para Deus? Ah, eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo. O texto diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas da maneira que eu coloco, fica parecendo o seguinte, para eu ser salvo, eu tenho que perseverar até o fim. Ora, se para ser salvo eu tenho que perseverar até o fim, então eu não preciso de Jesus, é só perseverar até o fim. Porque se eu tenho que obedecer a Deus para ser salvo, se eu tenho que fazer determinadas coisas para que Deus me aceite, então o sacrifício de Jesus não tem valor. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus possa me aceitar. Então você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você tem que orar, porque se você não orar, você não vai ser salvo. Você tem que contribuir. Se você não contribuir, você não vai ser salvo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque se você não fizer isso, você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. Então a salvação não é baseada naquilo que Jesus fez, mas naquilo que você fez e vai fazer. Essa é a religião que nós recebemos. É isso que nós aprendemos anos e anos da nossa vida cristã, de que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. E Deus está dizendo, meu filho, eu já fiz tudo, eu já paguei tudo. Não significa que você não vai viver uma vida de obediência, não significa que você não vai ser generoso, não significa que você não vai fazer isso ou aquilo, não é isso. A Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas a minha salvação, a fonte da minha salvação não é aquilo que eu faço, mas é o poder de Deus que eu recebi por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, do Calvário, e seu sacrifício foi sangue. Há um espírito religioso maldito que atua nas igrejas de modo geral que precisa ser quebrado. Porque este espírito religioso veio do catolicismo apostólico romano. Este espírito religioso veio do protestantismo, que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Irmãos, Jesus disse, está consumado, está feito.
Não é Jesus mais dízimo, não é Jesus mais oração, não é Jesus mais contribuição, não é Jesus mais isto ou aquilo, é Jesus, ponto final. Porque se eu precisar fazer alguma coisa para Deus, eu me converti a Jesus, já preguei o evangelho e de repente eu fiquei doente, entrevado em uma cama, não posso pregar mais, não posso orar mais, não posso fazer mais nada. Como é que eu vou ser salvo se eu depender disto? Se eu depender de alguma coisa que eu tenho que fazer para receber a salvação ou para garantir a minha salvação? Pergunta. E aqueles que não vivem assim? Por exemplo, as cadeias estão cheias, mas ainda vão lá e estupram uma criança, por exemplo. Porque ele não nasceu de novo. É o que o texto diz. Mas não olha o nascer de novo só para os homens que estão na prisão. Não olha só aqueles que cometem atrocidades, não. Vamos olhar para dentro das igrejas. O indivíduo que está lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas tem mágoa no coração, não perdoou. Está há 15 anos, 20 anos como crente, continua falando palavrão. A mensagem central é a seguinte: não é o que o outro está fazendo, mas quem eu sou, quem você é. Você já nasceu de novo? Eu já nasci de novo. Esse é o ponto. Como dizia o pastor Regis novamente, o carro pega é aqui. Eu já nasci de novo, você já nasceu de novo. Ah, mas e o fulano? Não é fulano, é eu e você. Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu já nasci de novo. Agora, o que significa ter nascido de novo? O que significa receber este poder? Você recebe para não viver na prática do pecado. Porque 1 João capítulo 3 fala, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que vive pecando não conheceu a Deus. Leia o capítulo todo de 1 João capítulo 3. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Eu não quero que esta mensagem seja entendida como um peso. Eu não estou pegando um peso e dizendo, olha, você sabe se você é nascido de novo. O texto vai dizer isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqueles que receberam o poder de Deus para serem feitos filhos de Deus, é porque eles receberam o Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é amor. Como é que alguém que diz que tem o Espírito de Cristo e não ama? Como é que alguém que diz que tem um Espírito de Cristo, mas continua vivendo na prática do pecado? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Recebeu a autoridade de ser feito filho de Deus. Recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Quantos crentes que vivem com medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo se são aceitos ou não por Deus? Não, você nasceu de novo, você é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Você não precisa temer, você não precisa ficar aterrorizado, porque nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu posso dizer Abba. Abba é uma palavra no hebraico que significa paizinho, pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos
seremos glorificados. Este poder para ser feito filho de Deus é explicado neste versículo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você recebe o Espírito de Cristo, você recebe o poder para ser transformado igual a Jesus. Nós somos semelhantes a Jesus. O propósito eterno de Deus não é que você vá morar no céu. O propósito eterno de Deus não é que você vai viver eternamente, simplesmente. O propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos transformados à imagem de Jesus. Este foi o propósito principal. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança foram perdidas por causa do pecado. O homem se tornou pecado. O homem não é simplesmente pecador. O homem se tornou pecado. O pecado habita em mim. Você está orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, jejuando, se dedicando, querendo buscar ao Senhor, e de repente vem um pensamento terrível na sua cabeça e você fala: como é que isso veio parar aqui? Aí você diz: isso veio do diabo. Não necessariamente. Isso foi da sua carne. O pecado habita em mim, o pecado habita em você. Não é sempre o diabo, é a própria carne. Ela se revolta, ela não aceita, porque nessa natureza o pecado habita em mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Quando eu sou transformado, quando eu recebo poder para ser feito à imagem de Jesus, há uma obra de transformação que está acontecendo, e esta obra é o seguinte: nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. A maior obra que Deus está fazendo neste mundo é transformar homens e mulheres de acordo com a imagem de Jesus. Então você foi salvo na cruz do Calvário, é obra completa. Não há nada que você possa fazer para agradar a Deus. Mas eu agora recebi o poder, e porque eu fui transformado, eu posso agora naturalmente produzir o fruto do Espírito. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, diz a palavra. Você tem que se transformar na árvore de Deus para poder produzir frutos. Então, o sinal de alguém que só produz maus frutos é porque a árvore está errada. Ele não nasceu de novo, ele não se tornou filho de Deus, porque a obra que ele está fazendo é uma obra que não condiz com a árvore. Se ele fosse a árvore de Deus, se ele fosse filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que recebeu o Espírito Santo, o Espírito habita nele e ele intercede por nós. Isso é tão grandioso, tão extraordinário, que se nós entendermos isso, nós vamos quebrar todas as amarras da religião. Às vezes nós somos cobrados. Nós nascemos em um lar evangélico. Eu estava conversando agora mesmo com minha mãe e ela dizia que na época, quando eu era menino, mulher não podia andar de calça comprida. Então, nesse frio terrível que está aqui, ela iria passar frio porque não poderia usar uma calça comprida. E se andasse de bicicleta? Mulheres crentes não podiam usar bicicleta. Irmãos, nós crescemos neste ambiente religioso. Este ambiente religioso talvez seja pior do que no mundo, porque a gente vivia com culpa, vivia com medo, vivia com receio. Será que eu vou agradar a Deus ou não vou agradar a Deus? Deixe-me te dar uma boa notícia. Deus já se agradou em você. Você já é do agrado do teu Pai. Teu Pai já te ama. Teu Pai já aceitou você em Cristo Jesus. Ele já te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já operou isso em você. E agora eu respondo a Deus naturalmente, produzindo frutos. A árvore que é o Josimar naturalmente vai ter que ser amor, vai ter que ser paz, vai ter que ser longanimidade. Se eu não produzo nada disso é porque eu não sou esta árvore de Deus. Se eu continuo mesmo perdido antes de ser transportado para o Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Esta é a mensagem do Evangelho. E esta é a mensagem que nos transforma. Esta é a mensagem que opera uma libertação na nossa vida de tal maneira que você não precisa se sentir culpado por aquilo que você faz. Você não precisa se sentir culpado por causa de algum pecado que você cometa. Simplesmente confesse o seu pecado, deixe-o e siga
sua vida para agradar ao Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Amém.